E hoje o assunto é com os homens, cirurgia íntima masculina. Sabe o que é? Já fez? Faria? Conhece alguém que já fez? Vamos detalhar este assunto que desperta muita curiosidade, é também tabu, mas que pode ser aí uma opção para ter mais autoestima. Agora aqui comigo, o cirurgião plástico Dr. Thiago Bodanese. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Feliz 2023, não tinha aparecido por aqui ainda. Não, e a gente veio até combinando a cor, né? A Olha gente aí, ó. combinamos, né? Doutor Thiago, vamos falar um pouquinho aí desse assunto de que é um tabu, né? E por que ele é um tabu, assim? Então, Vanessa, na verdade, assim, é um assunto que começou para a medicina recente. Tudo isso começou a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando teve muitas mutilações masculinas e começou a se pensar na reconstrução peniana. Então, cirurgiões como Gilles, na Europa, principalmente na Itália, Alemanha, Inglaterra, desenvolveram técnicas para melhorar o órgão genital masculino. E com isso, hoje, atualmente, como a grande procura masculina é enorme, a gente tem dados científicos que mais de 78% dos homens têm uma preocupação relativa ao seu órgão masculino, então se tem hoje técnicas para melhorar a estética. E o que pode ser melhorado? Por exemplo, tudo vai para a cirurgia ou tem procedimentos estéticos que podem ser feitos também? Excelente pergunta, gente. Não é só cirurgia. Não porque eu sou cirurgião plástico que a gente vai fazer só cirurgia. Existe sim tratamentos estéticos masculinos, tanto com o uso da toxina botulínica, que é o Botox, existem procedimentos com ácido hialurônico, com preenchedores, que pode sim melhorar a parte estética, tanto no aumento, quanto deixar o órgão mais bonito esteticamente, porque são vários fatores, gente. Não é só questão de aumentar ou diminuir, mas também a gente pode tratar a parte do escroto, pode tratar o excesso de pele, pode tratar problemas que muitas vezes incomodam o homem numa relação, ou mesmo sem relação. Por exemplo, tem pacientes muitas vezes que nos procuram no consultório com 30, 35 anos de idade que nunca tiveram uma namorada, uma relação porque tiveram um problema. Por exemplo, o micropênis é um problema que existe a partir da 12ª semana de gestação na mãe por uma alteração hormonal que vai trazer esse problema para o homem. Então a gente tem que preocupar com a saúde psicológica, a saúde mental desse homem. Muitas vezes começa lá no adolescente, então o adolescente às vezes acanhado, se escondido, que não vai no vestiário ou que tem vergonha, sabe? Importante os pais estarem atentos a isso, procurar um médico especialista, fazer uma avaliação hormonal, fazer um acompanhamento para não só esteticamente, mas também na parte funcional e física. Quer dizer, é um problema que já começou na gestação, precisa ser resolvido, não dá para esperar muito tempo para resolver e precisa procurar ajuda, né? Exatamente. Doutora, a gente já imaginava que iam chegar perguntas, mas que muitas pessoas teriam vergonha que a mensagem viesse para o telão. Então o pessoal da produção está me passando algumas que chegaram. E uma delas é o seguinte, pergunta sobre tamanho, né? Existe um tamanho ideal, uma indicação de um padrão? Como que funciona essa questão? Excelente pergunta, gente. Vamos quebrar o tabu aqui hoje, ó. É o seguinte, existe um tamanho mínimo? Sim, existe. Mas em média, no brasileiro hoje, os dados científicos mostram que é em torno de 14 centímetros. O que acontece? Isso muda de país para país. Tem países que é menos, países que são mais, mas essa é uma média. O que acontece? Isso incomoda muito, às vezes, os homens. Os homens são preocupados, muitas vezes, com a satisfação feminina ou do parceiro através do tamanho. E os estudos científicos mostram que na mulher já isso não altera tanto. A mulher já não é tão preocupada quanto a isso. Porém, isso pode fazer diferença numa relação, pode. E o tamanho, muitas vezes, há uma grande procura, em torno de 78% dos homens, para sim melhorar, para sim, muitas vezes, aumentar. Então, a gente também tem que tomar cuidado do outro ponto. A gente muitas vezes vê pacientes no consultório que já tem um tamanho ideal, mas que querem aumentar. Então a gente também tem que mostrar a realidade e o que pode ser feito para não trazer consequências nem complicações para esse paciente. A mesma coisa acontece com mulheres que às vezes querem prótese de silicone, né, mamárias em excesso, né, e que também pode causar danos. Então tudo é avaliado para que essa pessoa tenha qualidade de vida acima de tudo, né, doutor? Exatamente. E aí eu te pergunto, como que fica a sensibilidade após uma cirurgia como essa? Tem rápida recuperação? Excelente. Então, a sensibilidade geralmente não é alterada, por quê? Porque a anatomia masculina é diferente de onde passam os nervos, de onde é feito o tratamento cirúrgico, tá?
é diferente. Então a gente sabe que, por exemplo, até alguma questão, a questão da cirurgia de faloplastia, que é quando se libera o ligamento, são áreas diferentes de onde passa a sensibilidade. Mais ou menos na mulher, como se fosse o clitóris, onde tem sensibilidade, e existem os pequenos lábios, os grandes lábios, é diferente. Então, geralmente, não altera a sensibilidade, não, fazendo a técnica correta, tanto na cirurgia quanto no procedimento. Os primeiros dias, sim, pode estar um pouco inchado, um pouco de desconforto, um pouco de hematoma pode ocorrer, mas tem todo um cuidado, tem que saber como fazer, tem que saber quais são os cuidados pós-operatórios. Existe uma fisioterapia pós-operatória também, que é indicada. Todos esses cuidados é muito importante para ter um bom resultado. Chegou mais uma pergunta para a gente, o pessoal da produção aqui me passou, é um senhor, ele já tem 65 anos e pergunta se nessa idade pode fazer alguma melhoria. Com certeza. A gente preocupa muito nessa idade, porque acontece, a gente tem que eliminar muitas vezes fatores, Vanessa, de disfunção sexual, que muitas vezes pode estar relacionado à queda hormonal, pode estar relacionado a problemas vasculares, uso de cigarro, diabetes, uso de medicação, são vários fatores. Além do problema de disfunção sexual, a gente também tem que cuidar com a parte estética. Por quê? Muitas vezes o tamanho, a forma, como está agindo isso. Então existem várias alterações no pênis, até uma doença que é conhecida, chama doença de Peyronie, que é o pênis curvo, que a gente precisa sim indicar um tratamento para esse tipo de paciente. Então existe sim esse paciente de 60 anos que não é tão senhor, é jovem. Sim, 65 anos, imagina. É jovem, ele pode sim fazer um tratamento, melhorar a sua parte sexual, até porque hoje a vida sexual nessa idade tem aumentado muito, a procura é grande, então a gente pode oferecer tratamento sim. O senhor já fez muitas cirurgias aqui na região, porque a gente percebe cada vez mais o assunto também chegando por meio de artistas, esportistas, exatamente. E aí o assunto populariza, né? Esses artistas que acabam divulgando, que fizeram alguma cirurgia íntima masculina, também trazem mais clientes para o consultório, abrem um pouco mais o assunto, acabam tirando esse tabu? Na verdade, hoje existe ainda um grande tabu quanto a isso. Importante a gente estar aqui na televisão para passar essa informação, distribuir a informação, divulgar, porque sim, artistas fazem, pessoas comuns fazem, várias pessoas fazem esse tipo de tratamento, mas poucos divulgam, poucos falam por causa da timidez, tá? Então é importante isso. A gente faz tratamento estético aqui em Santa Catarina, também em São Paulo, agora, semana que vem, a gente vai estar em São Paulo realizando esse tipo de cirurgia, esse tipo de procedimento. Então é importante essa divulgação, esclarecer isso, e também nos Estados Unidos a gente tem também contato lá e parceria com esse tipo de tratamento também. É mais comum por lá? Na verdade, por incrível que pareça, isso é mais comum na Europa. Países como Itália, Alemanha, Inglaterra, está começando mais agora aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Maravilha. Muito obrigada pelas informações. Garanto que tem muita pergunta que ficou de fora aí da nossa conversa hoje. O Dr. Thiago Bodanese, mais uma vez, feliz ano novo e de volta aqui com o quadro Plástica e Saúde. Eu que agradeço, mando um beijo para os telespectadores, telespectadoras também que estão nos assistindo aí, mandaram mensagem. Tá certo, obrigada.